Olá, estamos começando o nosso ponto de vista desta sexta-feira, né? O segundo ponto de vista ao vivo de 2020. Voltamos ontem, hoje estamos dando aí a nossa sequência aí para todo o ano que está apenas se iniciando, né? Um ano importante, um ano eleitoral, uma série de eventos, de acontecimentos ainda marcantes e importantes antes do período eleitoral e uma série de temas e assuntos para a gente debater e discutir aqui no programa ao longo do ano, né? Bom, começa nesta sexta-feira, uma sexta-feira diferente para nós santistas, para nós aqui da região metropolitana. A região recebe o presidente da República, como dissemos ontem, Jair Bolsonaro está no Forte dos Andradas, é isso? Forte dos Andradas, né? Isso. Em Guarujá. E de lá deve sair mais tarde para o evento a abertura, né? A inauguração do pronto-socorro da Santa Casa da Misericórdia de Santos, né? O novo pronto-socorro, e pelas imagens que a gente tem aí, pelas fotos que a gente já viu. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Muito bem planejado, muito bem estruturado e com certeza vai fazer muito bem a cidade, não é? Porque é um problema seríssimo que a gente tem aqui, não só em Santos e nem principalmente em Santos, nas outras cidades da região, a situação é muito mais complexa, evidentemente, né? Mas o primeiro atendimento, né? O pronto-socorro, em uma série de casos, é fundamental para que as pessoas possam se salvar aí de vários problemas que possam ter, né? Um diagnóstico bem feito pode salvar vidas, evidentemente, né? E um diagnóstico errado, às vezes, pode levar até ao óbito, né? Então, a gente parabeniza aqui logo na abertura do programa a Santa Casa da Misericórdia de Santos, né? Ao provedor, ao Augusto, que participa normalmente conosco aqui, né, no programa, por essa iniciativa e pela conclusão dessa obra extremamente importante, que será inaugurada hoje e, para a felicidade de todos aqui, a presença ilustre, não do governador, que não virá, né? Não. Inventou aí uma desculpa aí de última hora, mas João Dória não estará presente, convidado que foi, né? Confirmado pelo provedor, Ariovaldo Feliciano, e com a presença do Jair Bolsonaro, né, presidente da República, que acaba suprindo aí com sobras, afinal, a figura presidencial a mais importante de os degraus políticos, né, do nosso país, né? Parabéns à Santa Casa, espero que tenha muito sucesso, né, corra tudo bem. E ainda hoje a assinatura, né, do contrato para a iniciação das obras da Ponte dos Barreiros. O Jair Bolsonaro estaria presente em São Vicente, mas isso foi deixado de lado, né, na agenda dele. Perigoso. E acabou, então, optando apenas e unicamente por participar dessa cerimônia na Santa Casa. E, aliás, com todos os prefeitos vão estar lá reunidos, já disse ontem, acho que todos têm obrigação, e todos farão isso, evidentemente, né, de puxar o presidente para um lado, o presidente para o outro, olha, o presidente e tal, aqui, ali, acolá, estamos precisando um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo. Parece que ele tem realmente uma simpatia grande aqui pela cidade, pela região metropolitana. Quem sabe ele ajude a gente um pouco mais, né? Bom, educação sempre na pauta, não é sempre um tema significativo, saúde e educação são os temas mais importantes que temos, sem dúvida alguma, não é? E a gente vai falar muito sobre educação nesta edição do Ponto de Vista, recebendo aqui com prazer a secretária da pasta, a secretária de Educação de Santos, Cristina Barleta, com certeza tem muito para falar aqui para nós. Tudo bem, secretária? Prazer revê-la. Um bom 2020. Boa tarde para todos nós, um feliz ano novo, né? Para os nossos ouvintes. E o que eu mais gosto de falar é de educação mesmo. Que bom, né? E é do que você vai falar bastante aqui com a gente. Aldo Neto, companheiro, jornalista, participando com a gente aqui já na segunda edição do Ponto de Vista desse ano. Também prazer recebê-lo. Aldo, bom ano para você também. E vamos em frente, né? Vamos à luta, filhos da pátria, né? Boa tarde para vocês, para o nosso pessoal da produção, para o nosso público telespectador. Só queria dar um pitaco aí no seu destaque inicial. Foi prudente o presidente não ir na ponte, né? A ponte está ameaçando cair, imagina se cai com o presidente lá em cima. Com certeza não aconteceria, perigoso, né, meu caro E é importante destacar, estava você falando da Santa Casa, eu estava ouvindo, é a segunda vez que vem um presidente da República na Santa Casa. O primeiro foi o Getúlio Vargas na inauguração do prédio atual. Acho que isso destaca a credibilidade que a atual gestão da Santa Casa tem dado à Santa Casa, que realmente tem se destacado entre as outras. É sempre um prazer discutir educação, porque educação
A gente não discute, é impressionante isso, viu? Impressionante. A gente não discute impressionante a educação para a nossa geração. A educação é o que faz o futuro. Se a gente quer uma humanidade melhor, quem vai construir isso é a professora Cristina e a equipe dela. Então, é importante a gente discutir isso e a gente pensar como nós vamos fazer a sociedade melhorar, né? Muito bem. Marco Santana lá na ponta, atento às redes sociais, como sempre, né? Acompanhando a sua participação muito importante com a gente, né? E participando mais uma vez, está conosco aqui o Santana. Tudo certo aí, Marco Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Doutorão, você observou muito bem que o presidente Jair Bolsonaro realmente gosta aqui da região, principalmente ali do Fora dos Andradas, onde ele pode descansar, pode dar uma voltinha de jet ski, pode pegar um barquinho e pescar, que é uma coisa que ele faz muito, e em vez de resolver os problemas da nação. Né? E pode tomar um café no boteco. Problemas, né? E é a segunda viagem em pouco tempo que ele faz sem a presença, a companhia da primeira-dama Michele Bolsonaro. No Réveillon também ele não passou. E agora também essa estada dele, que fica até terça-feira no Fora dos Andradas, aqui na Baixada Santista. Mas o que você está querendo insinuar com essa informação, Marco? Do quê? Que o nosso presidente está honrando a história do Dom Pedro I? Por quê? Eu por gostava de ser a visitar primeira dama? Por outros motivos, é isso? Acho que não, nem pensei nisso. Bom, então tá bom. E quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está sempre conferindo a reprise aqui do Ponto de Vista, a partir das 8 da noite. E, claro, o nosso lema tradicional, né? O nosso mantra tradicional, o programa ao vivo acaba às 2h30 da tarde, até a reprise começar às 8 da noite. Coisas incríveis, inacreditáveis, impressionantes acontecem na confusa República Brasileira. Não vai acontecer nada demais, porque o Bolsonaro está por aqui, né? E vai correr tudo bem lá na inauguração do pronto-socorro da Santa Casa da Misericórdia. Vai saber o que ele vai falar lá, né? Não, ele vai fazer, acho que não vai falar nada, viu? Vai falar, cumprimentar todo mundo, elogiar pelo trabalho. E eu espero sinceramente, viu, secretário, que os prefeitos possam aproveitar esse momento, né? Como eu disse, parece que o presidente tem aí uma simpatia realmente aqui pela cidade, pela região metropolitana. É ótimo, né? Bom. Ótimo. Porque dificilmente você recebe um presidente, nós estamos aqui, acho que é a terceira vez que ele vem aqui por aqui, né? Já, né? Ao Forte, acho que é a segunda vez. E a cidade já vem pela segunda vez a Santos, Forte né? é a terceira. Forte na terceira vez? Então, e agora vem terceira vez no Forte e passar por Santos mais uma vez, teve na Vila Belmiro. Já que ele está dando Santos e São Paulo, para a ponte, eu agora... dinheiro para a ponte em Santos Guarujá, né? Então, é uma das ideias, a entrada da cidade, o túnel, né? Conversar com o presidente, explicar, não é, que a União tem uma dívida monstruosa aqui com a região, enfim, né? E devagarinho as coisas podem ir acontecendo. Acho que a prioridade realmente era, em questão de obras, era a Ponte dos Barreiros mesmo, situação muito complicada, muito difícil, caótica, né, perigosa, e que afetava São Vicente, Praia Grande muito, a parte também de Cubatão e de Santos, e agora com essa solução a coisa caminha melhor. Agora, o impressionante impressionou, né? Não sei o que você... Como é que você viu aquele tweet do impressionante com C, né? Olha, de repente nem foi ele que escreveu, Talvez deve ter sido a assessoria, né? Mas concordo, né? Eu acho que tem que revisar tudo aquilo que a gente escreve, principalmente ocupando a posição que ele ocupa, né? É verdade, foi lamentável mesmo, uma coisa que não dá para a gente aceitar. Não é a primeira vez que o ministro da Educação comete o erro de português, né? E fora as bobagens que ele fala, os vídeos que ele faz, que ele coloca, que ele promove, enfim, né? Fica uma coisa realmente muito, muito desagradável. E as críticas, né, que são constantes ao MEC, muitas, né? Porque a coisa não vai avançando, enfim, né? Bom, vamos começar aqui pela cidade, né? A gente se encontrou pela última vez lá na escola, na inauguração da escola do Paulo Gomes Barbosa, né? Paulo Ela até falou para mim, tenho que voltar no programa agora para falar da escola. Eu falei, a promessa é dívida. Está cumprida aqui a promessa à secretária. E eu queria saber o seguinte, a escola maravilhosa, né? Um padrão
altíssimo de construção, né? Uma obra que dá água na boca de todo mundo, né? Acho que todo mundo queria ser criança naquele momento para poder voltar a estudar ali. É uma proposta inovadora. O que você pode completar aí, nesse tempo a gente questionar outras coisas? É uma escola de ponta, né? Uma das melhores escolas públicas do Brasil, pelo que ela oferece. A proposta dela é inovadora, sustentável, Wi-Fi em toda a escola, em todos os seus andares. Ela atende desde o berçário 1, crianças de 4 meses até o final do Fundamental 1, levando para esses nossos alunos muitas oportunidades. 4 meses ao Fundamental 1? Até o 5º ano do Fundamental 1. São alunos entre 10, 11 anos. E o que ela oferece é um diferencial em termos de cultura digital. Nós temos lá uma estudioteca maravilhosa, com equipamentos de ponta, professores voltados para que possa desenvolver as habilidades, as competências em cima daquilo que o nosso currículo, aliás, falando em currículo, Santos hoje tem o seu próprio currículo santista, homologado pelo Conselho Municipal de Educação. Nós somos, aqui da nossa região metropolitana, Santos saiu na frente, é o primeiro município a ter o seu próprio currículo. E quando a gente fala do currículo santista, a gente não pode deixar de falar do paulista, porque o currículo paulista, ele está à luz da BNCC. Da outra vez que eu estive aqui, nós falamos um pouco sobre a Base Nacional Comum Curricular. Como o nome mesmo fala, a base, ela tem como objetivo trabalhar na desigualdade educacional, aonde todos os nossos alunos, quando eles são transferidos de cidade, de estado, eles possam ter a mesma continuidade em termos curricular, né? Então, a BNCC, ela vem reformulando propostas pedagógicas e nós aqui no município de Santos aderimos e estamos em consonância a aquilo que estabelece a base, o currículo paulista, e o nosso currículo santista, ele está sendo construído já, como eu falei, junto ao Conselho Municipal de Educação. Nós já tivemos a nossa indicação, a nossa homologação, o que foi muito referendado por todos os membros do Conselho, inclusive o movimento universitário. As universidades são nossas parceiras, fazem parte do Conselho e elogiaram o nosso currículo. O que diz respeito aos 40% dentro dessa proposta curricular de Santos, nós tivemos aí a elaboração de forma coletiva, a várias mãos. Inclusive, a identificação visual do nosso currículo santista foi feita pelos nossos professores, para que eles sentissem, assim, a identificação. É o município, foi construído, foi elaborado, foi discutido por toda a nossa comunidade escolar. Isso é muito importante. Não sei se o Marcos Santana vai seguir no tema do currículo. Não, eu gostaria de falar sobre... Eu queria que a Cristina explicasse um pouco mais essa coisa, no que é realmente o currículo santista, o que ele difere de outros municípios, do currículo nacional, enfim, para a gente poder entender direitinho. Muda alguma coisa em relação à matemática, a história, enfim, o que é isso? O que muda, como eu falei, a gente não pode desvincular da base nacional, né? Então, nesse currículo, a gente tem a base, que é para todos, o que a gente chama dos componentes curriculares, português, matemática, quando a gente fala do Fundamental 2 e do Fundamental 1, que é aquele professor polivalente, né? Que também tem todos esses componentes. O que difere o nosso santista é que dentro dos 40% que é permitido aos municípios, nós retratamos a nossa região. A questão do porto, a cultura caiçara, o impacto da nossa região em relação ao café, o que trouxe de benefício, o que deixou de legado, a nossa história, como essa história foi construída, como ela foi pautada. E isso é muito importante para que os nossos alunos tenham esse conhecimento. Conheçam a nossa região, né? Os nossos próprios públicos. Que a gente cansou de criticar aqui inúmeras vezes. A parte patrimonial. Isso, exatamente. Isso. Pessoa, bom, na minha época, acho que no Valdo também, do Santana também, provavelmente, né? A gente estudava
História do Brasil, História Geral, não sabia nada da história da cidade. Vamos visitar o Panteão dos Andradas, mas isso era inserido no contexto histórico nacional. O que representou José Bonifácio para a nossa exatamente, cidade, qual foi o papel. Isso é muito importante, porque você passa a desenvolver esse sentimento no aluno em relação à cidade. Exatamente. A importância dessa história para a nossa cidade, né? Ainda mais isso a gente acha figuras importante. históricas da cidade. Né? Santos é uma cidade, uma história muito rica e tem uma importância muito grande no contexto nacional também. De desenvolvimento, a importância de da história nação. de Santos não é só para a cidade em si, mas para o Brasil inteiro, né? Com certeza. E os nossos alunos, eles precisam conhecer e o lugar que nós ocupamos, né? Nesse cenário todo nacional. Eu isso acho que muito isso foi importante. uma perda, né, que o pessoal da minha época aí teve. Não quero entregar ninguém, mas a Cristina também não está tão longe assim de mim. Estamos ali próximos, né? O Aldo e o Santana talvez tenham tido uma visão diferente. Mas naquela época a gente não aprendia nada sobre a nossa cidade. Era uma coisa completamente inacreditável, né? Você estudava a história geral, a história do Brasil, mas não sabia nada sobre a sua cidade. Você mudou um pouco, né? E hoje a gente tem vários projetos voltados para isso, né? É o Santos da Gente, dentro dos componentes de história e geografia, levar por meio desses projetos os nossos alunos a conhecer a nossa realidade. Então vamos ver se o Edgar está falando a verdade. Onde está o Marco Zero da cidade, Edgar? Sei lá. Outeiro de Santa Catarina? Outeiro de Santa Catarina? Não, Marco Zero. Marco Zero? Na Praça Marco Mauá. Zero é Praça Mauá. Praça Mauá. É usado. Eu também ia falar do Outeiro. Tá interessante isso da base curricular santista, professora. Tem alguma... Você está dizendo de trazer o currículo geral, mesma história, para local. Mas tem alguma matéria específica que se distancia do currículo paulista, da base nacional, que se destaca no nosso currículo Tem. aqui? Nós entramos com letramento do 1º ao 5º ano e investigação e pesquisa do 6º ao 9º ano. É um componente nosso dentro da parte diversificada que nós temos essa autonomia. Porque hoje nós entendemos, por meio da base também, pelo que ela estabelece nas suas 10 competências, que nós precisamos preparar, isso foi uma fala de vocês também aqui no programa, se nós pensamos em ter uma geração cada vez melhor, qual que é o nosso papel enquanto escola? De que forma a gente contribui para isso? Então, os nossos alunos, hoje, eles têm todo um preparo e uma formação para que os nossos professores... na nossa época, como o Boturão falou, o professor tinha aquele papel, né? Eu estou aqui para ensinar e você está aqui para aprender. E hoje o protagonismo, ele vem do próprio aluno. Então, ele é aquele aluno que pesquisa, que contesta, e o professor tem que entender que é dessa forma que o conhecimento vai se dar. E esse aluno, ele tem autonomia, e isso é muito bom, para a resolução de problemas, e buscar isso de uma forma em que ele sinta que dentro do espaço da escola ele tem o protagonismo, a autonomia e principalmente, que é um desafio para todos nós que trabalhamos com escolas, é fazer com que esse aluno se sinta bem, se sinta feliz dentro desse espaço escolar. E isso é um desafio muito grande. Até eu entrar na secretaria, até estar secretária, todo mundo sabe que eu estava na direção de uma escola. E então, antes de ser diretora, fui coordenadora pedagógica, professora, e o desafio é grande. Não só na questão do aluno, mas do professor, da equipe gestora, do funcionário. Quando o espaço onde você desenvolve um trabalho educacional é satisfatório, é bom para todos, a aprendizagem, ela se dá de forma natural. Não é algo obrigatório, como mas esse é um desafio, principalmente de escolas em período integral. Porque o aluno, eu brinco lá na SEDUC que eu falo que é um semi-sequestro, porque são 10 horas dentro de uma escola. Para você conseguir ter o interesse do aluno durante essas 10 horas, você tem muito trabalho, é muito planejamento. Né? Por meio das múltiplas linguagens, o aluno continuar aprendendo e ter interesse e tá motivado naquilo que aprende. A motivação tem que vir da onde? De todos, não só do professor.
Claro. A responsabilidade em criar esse ambiente para que essa transmissão de conhecimento, essa troca, porque a gente também aprende com os nossos alunos. Com certeza. É um desafio grande. E eu penso que aonde você está bem, aonde você está feliz, a coisa acontece, flui mais, acontece, e o aluno, ele precisa disso, né? Porque nem sempre o ambiente familiar propicia isso, né? Verdade. Santana, quer completar alguma coisa? Não, vou mudar de assunto, falar ainda sobre a escola Paulo Gomes Barbosa. Inegável, foi uma conquista muito grande para a cidade, uma estrutura muito moderna e cria um ambiente propício para os profissionais de educação desenvolver um trabalho muito bom. E a escola foi tão bem recebida pela comunidade que várias famílias de outras partes da cidade, da Ponta da Praia, ou até de outras cidades, queriam matricular os filhos naquela escola ali no bairro do Jabaquara. Então eu queria que a senhora explicasse para a gente como é que são os critérios para o preenchimento dessas vagas, né? Porque não é todo mundo só querer, que logicamente não vai ter vaga para todo mundo, né? Então, é uma justa, né, e antiga reivindicação do bairro e do Morro do Jabaquara. Então, a prioridade é para esses bairros, que é o Morro Fontana e o Bufo. Isso. E o que acontece? Como você falou, né? Eu estou na ponta da praia, mas eu gostaria... Então, a gente tem que ter, como tem em todas as escolas, um recorte na cidade, que é o zoneamento, né? O geolocalização, que o nosso próprio sistema também já faz isso. Claro. Havendo possibilidade, não preenchendo as vagas, você passa a oferecer para os demais bairros, mas a prioridade é local. Já estão preenchidas as vagas? Estão. Nós agora temos né? pouquíssimas vagas para o 5º ano. Até o ano passado, nós levávamos os nossos alunos... Que idade é, secretária? 10. 10 anos. A entrada agora é com 6 anos, né? 6 anos. Então, até o ano passado, nós levávamos esses alunos do bairro do Jabaquara, do Morro do Jabaquara, de ônibus para a UME Emília Maria Reis, porque no bairro nós não tínhamos escola para oferecer. Então, a prioridade de vagas foi para acomodar essa demanda. E é importante frisar, né, professora? Antigamente, quando eu estudei, morava no Boqueirão e ia estudar no centro. Hoje em dia, os conceitos de ocupação urbana dizem que quanto menos deslocamento é melhor, ainda mais quando é uma escola pública. Senão o município vai ficar pagando o deslocamento do cara na ponta da praia até... Passou do raio de 2 quilômetros, você é obrigada a oferecer o passe escolar. A gente tem que olhar por essa ótica também, né? É que essa escola, ela é tão bonita, mas tão bonita que acho que o cara lá da ponta da praia ia querer levar o filho lá. Mas vai ter outra agora, que é o Valderi. Valderi também, Valderi, né? Você vai falar daqui a pouco. Vamos fazer um intervalo, voltamos já já. Muito bem, a gente retoma aqui a sequência do Ponto de Vista, com a gente a secretária de Educação de Santos, Cristina Barleta, ao lado aqui do Aldo Neto, do Marcos Santana. E já que a gente falou no currículo santista, a gente passa o tempo inteiro ouvindo aí o MEC, né, o ministro e o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, falando muito na mudança dos livros didáticos, que a partir de 2021 os livros didáticos serão totalmente produzidos, serão os livros do governo, do Bolsonaro, essa coisa toda, enfim. Fala-se muito em ideologia, que a ideologia de esquerda dos últimos anos mudou os heróis brasileiros, mudou a verdade brasileira, ou que agora vai começar a mudar a verdade brasileira. Ou seja, está uma confusão, está muito difícil a gente entender o que acontece por aí, né? Inclusive, né, o presidente, o ministro da Educação, enfim, a questão que envolve a ditadura militar, foi ditadura, não foi ditadura. Até isso o presidente quer mudar aí. Na história do Brasil. Estão sendo escritos nos Estados Unidos pelo professor Olavo de Carvalho. E para nós vamos parar nessa situação, o que você pensa a respeito disso? Quando você ouve esses comentários, essas entrevistas, o presidente falando nisso, o ministro falando isso, gente ligada... Porque tem críticos, né, da área da educação, que são comentaristas, outros que defendem um lado, defendem outro, enfim, né? Secretária, o presidente falando que o livro didático tem muito texto. Tem muito texto? Ele falou isso, são muitos livros, muito texto, tem muita coisa para ler e tal, né? A leitura, a gente tem que levar em consideração que a gente precisa melhorar muito, né? Nós estamos aí há 260 anos atrás de países
do primeiro mundo e 75 em matemática. Então, a gente aí tem um longo caminho a percorrer, né? Mas nós aqui, como escola pública, nós temos o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Então, nós estamos sempre aguardando o que vem via governo federal para que a gente possa nos organizar nesse sentido. Então, esse início de ano, para nós, também existe aí uma espera para ver como que a gente vai trabalhar essa questão do livro didático. Nós já estaremos, assim, recebendo, por volta de fevereiro, começo de março, esses livros. Então, a gente vai estar junto à nossa equipe de formação, nos organizando, estudando de como isso chega à nossa rede. Matemática, por exemplo, não dá para mudar, né? Não, eu acho que ninguém vai inventar que 2 mais 2 não dá 4. Né? Não dá ideia, né? É o conteúdo, é como esse conteúdo está colocado, né? Acho que o somar não, mas o dividir eles podem mudar. 2 dividido por 2 não vai dar 0. Dividir é coisa de comunistas. Não, é a maneira como você coloca, né? Qual é a didática que você e qual metodologia você vai usar para que esse professor tenha o livro do professor e o livro do aluno. Como isso chega ao aluno, de que maneira ele constrói esse raciocínio da matemática para entender a soma, a divisão, a subtração. Então, o conteúdo, é claro, ele é o mesmo, mas é a maneira como é colocada e como que é essa orientação em relação a essas metodologias. A questão da história, não talvez seja mais complexa, né? Porque você vai ter uma geração que estudou o período militar como um período de ditadura militar no Brasil. E talvez você tenha daqui para frente uma outra geração que vai estudar e vai ler que não houve um regime de ditadura militar no Brasil. Ou quer dizer, é uma coisa insana isso, né? Eu sou de uma geração que eu descobri anos depois, e é importante lembrar, que a ditadura militar não foi o primeiro golpe do país. O seu Getúlio Vargas fez. E no meu livro didático não detalhava essas coisas, não. Não tinha o período Vargas, né? Como ditador? Tinha o período Vargas, mas não como ditador. Não, mas a minha também não tinha. A ditadura Vargas não aparecia na nossa época também, porque a gente vivia um regime de repressão, né? Os governos militares muita coisa não chegava, né? Muita coisa não chegava, os livros eram conduzidos também, né? E depois mais para frente, época de faculdade, não sei o que, descobri que Getúlio Vargas foi um ditador antes de ser eleito presidente da República. Quer dizer, veja como somos ignorantes, né? Sim. A história do Brasil é distorcida ao bel prazer das ideologias político-partidárias, enfim, né? Isso é uma coisa louca, né? Isso é, viu? E os nossos professores de história, principalmente, né? Eles têm aí essa responsabilidade de repassar esse conteúdo para os nossos alunos, né? E dependendo de como ele foi formado, é que ele vai passar, né? Então, nem sempre, mesmo passando por uma formação que todas as escolas têm, né? A formação continuada de seus professores, isso é feito na íntegra, né? Eu não sei, né, que não vamos parar, entendeu? E a gente tem que ajudar esses alunos a terem também a sua visão crítica de tudo isso, né? Sim, que leia e faça a interpretação. E a sua própria interpretação, né? E que tenha interesse nisso, né? Conhecer essa história. Aí a gente entra na investigação e pesquisa. O método Paulo Freire, por exemplo, que a gente sabe nunca foi realmente introduzido na educação brasileira, né? O método Paulo Freire, e agora ele teve sendo criticado aí. Agora está sendo muito criticado, mas ele impactou toda uma geração, né? Freiriana, que a gente chama. E principalmente na relação da modalidade da EJA, ensino de jovens e adultos, né? Entender que esse adulto traz para a realidade de sala de aula a sua própria realidade. E é com ela que você vai conseguir fazer com que ele tenha o letramento, tenha visão de mundo, leitura de mundo, né? E o método do Paulo Freire, nessa época, impactou muito. E dali se desenvolveram várias outras metodologias em cima do que Paulo Freire sempre colocou, né? Ou seja, nós não vamos nunca ter uma linha, né?
é uma discussão, né? Mas, No Brasil é um país tão sui generis, né, que até o passado muda. Mas, Edgar, É incrível, né? você tem que estar adepto a mudar sempre, porque a sociedade muda com uma velocidade Sim, Aldo, mas tudo que bem. a gente tem que mudar junto. Ontem foi quinta-feira, dia 9, nós fizemos um programa aqui, participaram aqui os nossos 2 comentaristas, enfim, fato consumado. Isso não vai ser mudado mais, tá certo? Sim. Ué, aí nós crescemos, acho que a Cristina vai concordar comigo, na lenda, né, na idiotice de que Dom Pedro subiu a Serra do Mar galopando num cavalo branco, né, e chegando no Planalto, Verdade. foi surpreendido lá pelo mensageiro que dizia que as cortes portuguesas queriam nos escravizar, e lá do alto ele manda que os seus soldados arrancassem lá as fitas verdes e amarelas e puxa a espada e grita independência ou morte. Depois, veja bem, depois que faculdade, essa coisa toda, muito mais, há 20 e poucos anos de idade, eu fui descobrir que, na verdade, ele teve uma diarreia, não é? Subindo a Serra do Mar numa mula, não era em cavalo branco. Porque veio encontrar a amante aqui. Veio encontrar a amante aqui, a Marquesa, né? Marquesa de Santos. E não era aquele quadro tão bonito? Não era um quadro tão bonito, o cara não era um cavalo, era uma mula. A Marquesa de Santos que morava com o Batão. Então, veja, a situação do Brasil é realmente muito complicada, muito confusa na área da educação, especialmente nessa coisa da ideologia, né, que é uma coisa muito perigosa, né, na área no que diz respeito à história. Né. Mas eu queria voltar a tocar um assunto com a professora, que eu acho que é importante, a questão da gente mudar o comportamento da sociedade. Nós fomos formados numa sociedade que não dava a devida atenção à quantidade de lixo que a gente produzia. Aí, desde os anos 80 começou-se a se falar em reciclagem, mas não tem essa cultura das pessoas de separar, alguns fazem, outros não fazem. Isso é trabalhado com a garotada, a consciência, essa importância de separar, pensar no futuro, de ter os recursos naturais para as próximas gerações? É um exemplo, poderia falar outros, mas esse do meio ambiente específico. Nós temos uma preocupação muito grande e nós levamos isso para dentro das nossas escolas, para as nossas salas de aula. Hoje as escolas trabalham com a questão da separação. Nós temos o projeto do óleo, temos projetos de reaproveitamento alimentar e tem até uma competição entre as escolas, quem arrecada mais, tem uma premiação. Esse evento que foi feito na praia, eu não me lembro o mês, daquele peixe grande, aonde era coletado, agora já foi embora o peixe, né? Acho que foi para o Rio de Janeiro. E os nossos alunos acompanharam, entenderam a importância da questão do... E você sabe que é interessante porque na reunião com os pais, eles falam que o filho chega em casa e fala, olha, não é... E olha, eu aprendi que a rua alaga porque a gente joga papel de bala no chão e esse papel vai para o bueiro entope. Então, isso é importante você conscientizar, principalmente os nossos alunos, desde a educação infantil, porque é eles que vão dar o resultado que nós esperamos. Eles são os multiplicadores em suas casas, da questão do óleo, da importância de não jogar o óleo de cozinha pelo ralo da pia. O importante é separar, levar para a escola, porque quando ele leva para a escola, ele é elogiado, ele vai contribuir para que a escola tenha uma pontuação em relação a essa premiação. Então, esse envolvimento é muito importante e é levado muito a sério nas nossas escolas. Eu falei da reciclagem como um exemplo, mas, por exemplo, atravessar a rua na faixa. Eu trabalho eu faço assessoria numa escola de tecnologia que tem uma parceria com a Seduc, que vai uns alunos da Papa Sobrinho ter aula lá. E eu fiquei abismado. Um dia eu estava lá na porta e estavam vindo. Aí foi com o professor e a escola no meio da quadra, né? O professor foi com eles até a faixa para atravessarem na faixa. E não tinha nem... Assim, não tinha carro, né? Tinha carro, não, mas no sentido de educação. E acho que é esse tipo de atitude que acaba fazendo a diferença. É o projeto Educação para o Trânsito. Do lado da CET, naquela pracinha, não sei se vocês já viram, tem aqueles carrinhos. Comecinho da Ana Costa. Isso, ali, né? É voltado para a pré-escola e para os primeiros anos do Fundamental 1. Então, eles aprendem
a parar, a respeitar o semáforo, a importância disso tudo, de atravessar na faixa. E é como eu falei, é com os pequenos que você consegue um resultado melhor, para uma geração melhor, né? E a CET também vai às escolas fazer palestras. Eles se organizam, nós montamos um cronograma. É claro que não tem pernas para todas as unidades, mas a cada ano a gente vai priorizando uma faixa de alunos para receber esse projeto. Diga, Santana. O secretário, a senhora no primeiro bloco falou sobre o ensino em tempo integral, que as crianças ficam até 10 horas na escola. E o desafio é o educador envolver estratégias, né? para deixar aquela atividade cativante, né? Então eu queria que a senhora falasse quais são as atividades nesse contraturno, né, atividades culturais e esportivas que mais cativam realmente as crianças e quais os benefícios que essas atividades proporcionam nesse processo de ensino-aprendizagem. Olha, são atividades esportivas, atividades culturais e como é que eu posso dizer? Eu não posso nem falar em reforço, que hoje a gente não pode mais falar a palavra reforço, mas é da nossa época aqui, né? Mais isso? Na verdade, você vai intensificar um componente curricular, no caso português e matemática, que são os nossos pilares para o IDEB, onde você percebe uma defasagem num grupo de alunos de um determinado ano. Mas o que mais atrai os nossos alunos, é claro, é a parte esportiva e o repertório cultural, né? Então, dependendo da escola, do local, nós temos, por exemplo, no Avelino, onde eu estava como diretora, o Clube do Choro. Então, nós levamos para os nossos alunos aquilo que não faz parte do cotidiano de vida deles, que é o chorinho, né? Hoje a gente sabe que o funk vem dominando aí o pedaço, né? E é interessante porque nós oferecemos a Semana Tom Jobim, Semana Chico Buarque, e eles ficam encantados com saltibancos, Chico Buarque. Então, é uma realidade que a própria família não passa, porque também não tem essa condição. Então, dentro desse período de 10 horas, a gente tem essa possibilidade de oferecer extracurricular todos esses projetos. E o que mais encanta realmente é a parte cultural, é a parte esportiva. Nós temos também o Parque Tecnológico, que a gente chama carinhosamente de Parquinho Tecnológico, onde a gente oferece robótica, a Scratch, o empreendedorismo. Então, o que a gente percebe com isso? Que você consegue fazer com que esse aluno perceba o seu dom. Todos nós temos, né? Então, quando você dá essa oportunidade a ele, nós tivemos um projeto, vamos ver se a gente consegue, vou falar com o Rafael Leal, se a gente consegue retomar, que é junto à Orquestra Sinfônica. Eu não me lembro agora do nome do projeto, acho que era do Ré Mi Fá. Esse projeto, nós levamos os nossos alunos nos ensaios da Orquestra Sinfônica. E tem alunos que têm, assim, eles ficam, assim, admirados. E eles pedem, como é que eu faço? Aonde que eu posso? E chegam em casa, contam para os seus pais, e os pais procuram uma escola. Olha, meu filho gostou tanto dessa vivência junto à Orquestra Sinfônica. Como é que a gente faz para oferecer isso? E a escolinha cultural, ela tem vaga para esses alunos. Então, a partir do momento que você oferece e o aluno se identifica ou na parte esportiva, na parte cultural, na parte de tecnologia, você consegue fazer com que ele perceba o seu diferencial até num caminho de progressão mesmo, né? De estudos. É isso que eu quero para a minha vida, eu gostei muito, principalmente se esse aluno é do Fundamental 2. Você dá oportunidade a ele... Fundamental 2 já está na faixa de 6º ao 9º ano. Aí vai dos 11 até os 14, 15 anos. Você oferece para ele coisas que ele nunca vivenciou, que ele não sabe nem que existe. Porque na nossa época aqui, a gente está falando de alguns anos atrás, você tinha aí um número limitado de profissões. Médico, dentista, professor, advogado. Hoje, o leque é muito grande. O número de opções profissionais que você tem é muito grande. E isso precisa ser levado para dentro das escolas, para que eles possam conhecer e se perceber capaz de desenvolver alguma daquelas atividades. Perfeito, muito bom. Vamos para o intervalo, a gente vai questionar um pouquinho mais a secretária aqui sobre
número de vagas, se aumentou, se não aumentou, novas inaugurações aqui na cidade, estrutura da educação, enfim, voltamos já já. Pois é, de volta aqui na sequência do ponto de vista, a gente já questiona aqui a secretária, parece que teremos aí uma outra escola também na cidade, mais ou menos ali no mesmo padrão da que foi inaugurada no Jabaquara, é isso mesmo, não? É, a UME Valderi, que é na Zona Noroeste, ela está sendo reconstruída, muito próximo aonde ela está localizada hoje, e com o mesmo padrão, com as mesmas ofertas da prefeito Paulo Gomes Barbosa. Agora, escolas novas, a gente tem para início de fevereiro a inauguração da UME Terezinha Bastos Calçada e, posteriormente, a UME Penha, que ainda não tem um nome definido. Ah, tá. Então Foram 6 unidades, quer dizer, vão ser 6 unidades com essas duas, nessa gestão do prefeito Paulo Gomes Barbosa e 2 Paulo Alexandre Barbosa, eu não falei o nome do pai. É que é o nome da escola, é o nome do pai. Eles estão parecidos. E... Tá tudo em casa. Pois é. E a gente tem uma novidade também, que é uma escola, que é a Noel, a UME Noel, que é em Caruara. Também vai ser reconstruída. Muito bem. Pois não, Aldo Neto, mais algumas dúvidas aí para a gente... Eu tenho uma preocupação séria, até já perguntei isso aqui no programa para o prefeito, quanto à manutenção da escola Paulo Gomes Barbosa, que foi feito construído aqui... Pelo Trinc. Pela iniciativa privada, não sei se o poder público tem a velocidade e a eficiência de conseguir manter aquilo, até porque é uma escola, vai ter ocupação, vai ter criança a gente sabe como atua. O desgaste, né, do desgaste prédio, natural, né? Natural, né? A SEDUC tem alguma estrutura de manutenção específica para as escolas ou depende da Secretaria de Serviços Públicos? Depende da CESERP. É eles que fazem a manutenção dos nossos prédios. A SEDUC não tem nem autonomia e nem um grupo de funcionários para isso. Que eu imagino, quebra uma torneira, o chuveiro... Quando é uma coisa assim mais básica, nós temos como se fosse uma zeladoria dentro da escola, mas são coisas simples. Aquilo que depende de um serviço mais específico, nós dependemos da Secretaria de Serviços Públicos. Secretário, os uniformes. Os uniformes já estão entregues. Já estão entregues nas suas unidades e o material começa a ser entregue agora, nessa segunda quinzena de janeiro. Então, a gente já inicia o ano de forma organizada, com uniforme, com material escolar. E isso, para nós e para as famílias, já é uma coisa muito boa, né? Não, sim, porque o que a gente acompanha de problemas aí pelo Brasil afora, né? Os inclusive uniformes que vêm errados, aí não conseguem fazer a troca para a criança. Enfim, isso acontece. Isso não tem como, porque existem transferências, né? Então, a gente... você está falando de chegar errado? Não, eu digo o seguinte, começar as aulas sem uniforme, isso a gente vê muito por aí. O Santos sai na frente já, né, cumprindo o seu papel direitinho. Foi entregue em novembro. Não vai ter esse problema, entregue em novembro. Foi entregue em novembro. Muito bom. Muito bom. E ainda tem esse problema de troca, evidentemente, às vezes acontece. Acontece, transferência de alunos, sair de um local para ir para o outro. Mas isso internamente nós fazemos e de forma muito rápida. E a procura pela rede municipal? Porque a gente vem acompanhando ano após ano, enfim, tem uma crise econômica danada aí, que está difícil superar, né? A inflação ontem bateu no teto, quase que extrapola a meta, enfim, né? Muita conversa, e o resultado a gente realmente não está vendo. O presidente Bolsonaro, se estiver aí assistindo a gente no Forte, acompanha aí, a gente critica muito o Paulo Guedes aqui, né? Eu acho que devia pensar um pouco melhor nesta figura aí, que representa o Ministério da Economia, porque ele fala e a gente não vê absolutamente nada, tá certo? Mas isso acaba... Está seguindo o padrão do chefe, pô. Não, o chefe não fala nada de economia, né? Já disse que não sabe de nada de economia e passa a bola para o Paulo Guedes. Eu queria parabenizar a professora Cristina pela fala no começo do programa. Qual é a fala? Que ela observou que pode não ter sido o ministro que fez o Twitter impressionante. Porque também é algo
que o governo Bolsonaro, de repente, é o filho do ministro e a gente não está sabendo, ainda não descobrimos a segunda família. Mas parece que houve aí de rede social. Desentendimento entre o Jair Bolsonaro e o filho, né? O famoso Carluxo, né? Qual deles? O vereador, O o vereador. 02, né? Que era o responsável pelos o dono da tweets conta e do tal, Twitter. né? Aí parece que houve algum... Não sei, parece que andaram meio brigados aí, tal. O Carluxo andou muito afastado do palácio. Não sei. Situações curiosas, se o presidente Bolsonaro puder nos esclarecer, estamos aqui, né? Ao vivo. Claro. Daqui a pouco estaremos lá na Santa Casa acompanhando a visita dele, né? E eu queria saber exatamente por conta disso, né, Cristina? Porque a gente vê aí a situação difícil que passa o país, né? Sim. Difícil essa recuperação econômica. Muita gente com dificuldade de manter filhos em escolas particulares e procurando, claro, as redes públicas, né? Então, não sei se houve um aumento. Houve um aumento das vagas, sim, porque de nós tivemos... 19 para 20? De 19 para 20, nós não temos problema de vagas, não. Nós acomodamos bem essa demanda, mas a gente percebe também que a nossa oferta vem crescendo. Paulo Gomes Barbosa, né, a escola que inaugurou mais agora, 500 vagas. abriram 550 vagas. É bastante gente. Essas 6 unidades do governo Paulo Alexandre, elas totalizaram quase 1.000 vagas na educação infantil e em torno de 500 vagas no ensino fundamental. Então, a demanda cresce, mas a oferta também, né, vem crescendo. E essas novas unidades agora no Morro São Bento e no Morro da Penha também vêm ajudar a acomodar essa demanda. Hoje nós temos uma fila muito pequena de espera, principalmente na educação infantil, porque no fundamental, por lei, você não pode ter fila de espera, porque o ensino é obrigatório. E essa fila pequena que nós temos na educação infantil, às vezes ela se dá porque a mãe, ela quer muito próximo à sua casa ou ao seu local de trabalho. Então, ela prefere permanecer na espera do que ir para outra unidade. Porque, além das nossas escolas, nós temos as entidades subvencionadas que compartilham com a gente esse atendimento na educação infantil. São 59 subvencionadas. Então, a gente consegue acomodar bem essa... Professora, só para esclarecer para o público, a escola particular que cede vaga, é isso? Não, são entidades subvencionadas. São entidades sociais. Elas recebem um per capita por alunos atendidos na educação infantil e na educação inclusiva, na educação especial. Tá. Legal. Agora, a gente falou muito da procura dos alunos, dos pais e alunos interessados, claro, numa escola moderna, nova, bonita, né? Extraordinária como é a escola do prefeito Paulo Gomes Barbosa, lá no Jabaquara. E os professores? Teve muita procura, muitos professores querendo ir para dar aula lá, ou não funciona bem assim? Não é bem assim? Não é bem assim, né? Nós temos um processo classificatório. Todos os anos, professores e funcionários têm a possibilidade de uma remoção. Então, no período, a Secretaria de Educação abre para remoção. Aí a gente obedece uma classificação. E nós tivemos, sim, procura de professores para o Jabaquara, para a UME Paulo Gomes Barbosa, mas temos vaga ainda. Temos, para professores que vão ser supridas agora com a chamada de professores que começa, se não me engano, começa agora dia 20, dia 20 é a equipe técnica, professores é comecinho de fevereiro, é a partir do dia 3 de fevereiro. Como ainda eu tenho vagas, a gente publica uma portaria e a gente chama os professores de acordo com as suas classificações e oferece às escolas. E a UME Paulo Gomes Barbosa ainda tem vaga também. Muito bom. Porque às vezes o professor está perto da casa dele, da organização dele de vida, de filhos, né? Então, nem sempre tem esse atrativo por ser uma escola nova, né? Diga, Santana. Secretário, recentemente eu vi uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que, sobre a merenda escolar, dizendo que em algumas partes do Brasil, muitos alunos, a única alimentação satisfatória que eles têm é na escola. E quando chega o período de férias, as crianças e as famílias sentem muito a ausência da merenda, daquela refeição. Eu queria saber se em Santos, a gente sabe também que em Santos, apesar de ter grandes índices de qualidade de vida, existem alguns nichos ali muito carentes na nossa cidade.
se existe essa demanda, esse pedido de que a prefeitura forneça merenda escolar também no período de férias para algumas partes da cidade. Não, nós não recebemos nenhum pedido para fornecer merenda durante esse período. Não temos. Não recebemos nada. Até porque não é uma função da educação da alimentação, né? Acaba dando para o processo educacional fluir melhor, mas não... A merenda escolar, como é que funciona? Os alunos entram 7 horas da manhã, não? 7h30? Como é que é isso? 7 da manhã e tem o primeiro lanche. Tem um lanche já. E eles não procuram muito por esse primeiro lanche, não. Aí, dependendo, né, da organização... São realidades diferentes. né? Dependendo da uma... organização, cada escola tem a sua, em relação ao número de alunos atendidos, os lanches começam a partir das 7h45, é 15 minutos para cada sala. Temos o almoço e temos o lanche da tarde, e se a escola oferecer a EJA, tem a refeição noturna. Quer dizer que o pessoal da EJA. O almoço, evidentemente, a molecada toda... Não, o almoço é... Você está em atividade, vai sentir fome, principalmente normal. as escolas em período integral, né? E o lanche final, das 5 horas. E o lanche final. Da manhã, porque existem lugares, locais onde o Santana lembra bem, né? Mas são realidades um pouco diferentes, né? Acho que Santos tem um equilíbrio social e a gente melhor, tem toda uma né? preocupação com essa merenda. Então, a nossa coordenadoria de merenda, ela acompanha, tem uma nutricionista para cada escola e ela acompanha o que entra, o que é consumido, determinado alimento, por que não está sendo tão consumido como esperado, por que gostou, por que não gostou. Então, existe um controle muito grande em cima da merenda e tem que ter, né? A gente já viu tanta coisa por aí que preocupa muito. Graças a Deus, aqui em Santos, a gente tem um controle muito, muito bom e muito, assim, acompanhado pelas nutricionistas, o que nos dá muita segurança em relação a isso. A questão de salário, professora, aqui é atrativo para o professor vir dar aula aqui na rede pública de Santos ou a gente ainda paga um salário inferior a algumas cidades aqui da região? Olha, a última pesquisa que nós tivemos e o último levantamento que nós tivemos, Santos está pagando dentro do piso estabelecido. E hoje eu acho que é um dos municípios que paga melhor. Tanto que a nossa procura é muito grande, né, pelos concursos. Também é uma rede bem organizada. Dizer né? para você é o ideal? Não, não é ideal. Não. Nem Santos, nem São salário Paulo, de professor nem Brasil. Tinha que ser salário de congressista, aí, isso me escuta. Aí a gente vai entrar numa outra discussão, né? Mas... o professor devia ter um padrão altíssimo, né? Voltando ao que... Nem no Japão, né? No Japão, né? Na Finlândia, na China. O imperador, todo mundo se reverencia, né? Todo mundo reverencia o imperador, né? A única figura que não faz isso é o professor. Pelo contrário, o imperador é que reverencia ao professor. Mas eles são milenares, né? É outra cultura, nós né? Nós somos 500 anos, vamos aprender, né? Não vamos estar mais aqui. A gente chegar lá. A gente não vai chegar, né? Lógico. Nem você, viu, Aldo, que é mais novo. Aqui não vai chegar nessa molecada. Mas quem sabe daqui a uns 150 anos, 200 anos, que em termos de história é nada, né? A gente esteja aí nos aproximando disso. Você sabe se algum desses jovens não vai descobrir a cura da morte? Fórmula mágica da morte não tem cura. A cura da morte. Todos um dia estaremos lá. Agora, a gente falou das procuras, enfim, já tem a diretora definida lá da UME, do Paulo Gomes Barbosa? Já tem? Eu não sabia. Professora Rosemar já assumiu, já está lá. Já está lá com a sua equipe. Nós já temos lá toda a equipe. A Rosemar é diretora, nós estamos com a Ana Lobo, que é a orientadora, a coordenadora, eu acho que é a Vivi. Olha, é tanta gente que eu não consigo gravar tudo de cabeça, mas a equipe está completa. Estão todas lá. Quantos funcionários existem hoje na Secretaria de Educação, contando todas as escolas, professor? Funcionários, de modo geral, Isso. 5 mil. Em torno de 5 mil funcionários. Você quer que ela lembre a equipe da Paulo Gomes Barbosa? 3.159, acho que professores, que foi a última vez que eu peguei para ver. A equipe dessa escola nova, ela está completa. Isso quer dizer que já começa redondinha. Os servidores da área da educação, 5 mil e alguma coisa, é isso, né? Tudo, funcionários todos, enfim, inspetores, né? De aluno, pessoal de secretaria oficial administrativo, legal. Tudo que envolve.
O Uriel enviou um e-mail aqui, né, o Marcos Santana? Quer saber qual é a agenda importante do presidente aqui? Eu não sei qual é a agenda importante do presidente, eu sei que é importante a presença dele aqui, viu, Uriel? Como eu disse na abertura. E Claro. para participar desse evento na Santa Casa de Santos, para manter o contato com os prefeitos, né? Evidentemente, ele vai ouvir uma série de reivindicações, todos vão falar com ele. Não tem a mínima dúvida que isso vai acontecer. Não sei quantos prefeitos estarão lá, mas até porque acho que todos foram convidados, né? O presidente liberou uma verba importante para a Santa Casa, não para a SPS, mas para o PS do SUS, via uma boa participação do irmão dele, Renato, que foi, inclusive, vereador na Praia Grande e hoje mora lá em Eldorado, lá com a mãe dele. Exatamente. E a mãe dele foi atendida aqui na Santa Casa de Santos, por questão de 3 meses aproximadamente, é um problema de saúde que ela teve. Secretária, prazer recebê-la. Obrigado, viu? Prazer é todo meu. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos vocês e aos ouvintes. Valeu, Aldo Neto. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Marcos Santana diariamente com a gente. Ponto de vista, você sabe, ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, sempre às 1h30 da tarde. Reprise você confere às 8 da noite. Tchau. Valeu. Obrigado, gente.